Eu comecei a produzir conteúdo no Instagram em novembro de 2021, então daqui a 2 meses eu completo 3 anos produzindo conteúdo. E nesses 3 anos, muita gente começou a produzir conteúdo, então a concorrência no Instagram aumentou, o algoritmo mudou, o hábito de consumo das pessoas mudou. Há 3 anos atrás, por exemplo, o Reels ele não era tão forte, tão presente no Instagram como é hoje. As pessoas não produziam tanto. Então aqui nesse vídeo eu vou citar 5 coisas que eu postava nos meus stories. Estava falando de Reels, do nada passei para os stories, mas precisava falar sobre isso porque, consequentemente, se as pessoas estão consumindo mais Reels dentro do Instagram, você concorda comigo que os stories acabam perdendo audiência? E justamente por isso, justamente por conta dessa concorrência, desse excesso de concorrência, que não dá mais para produzir stories como a gente postava antigamente. Precisa ajustar essa produção de stories, precisa otimizar. A palavra é otimizar. Gastar menos tempo para produzir esse conteúdo e ter mais resultado. Retomando aqui o raciocínio, neste vídeo eu vou citar 5 coisas que eu postava nos stories e não posto mais, depois que eu otimizei a minha produção de stories. E passei a ter muito mais visualizações, mais interações, mais vendas através dos stories. A primeira coisa é postar ritual de bom dia. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô atualizando o meu curso de Instagram que eu gravei, que eu lancei há 2 anos atrás, em setembro de 2022. E eu tô atualizando porque, logicamente, em 2 anos muita coisa mudou. Eu estava assistindo as aulas e vendo muita coisa que eu ensinava e que, assim, hoje em dia eu recomendo que não façam mais no Instagram. E uma dessas coisas é o ritual de bom dia. Tem uma aula lá falando sobre a importância de ter um ritual para você gerar conexão, para você ter todo dia ali de manhã o mesmo story, com a mesma música, com o mesmo cenário, para fortalecer através da repetição a lembrança de marca. Só que assim, o meu ritual de bom dia, não sei se você me segue no Instagram e há quanto tempo você me segue, mas o meu ritual se tornou impraticável, porque me demandava muito tempo. Era eu filmando o meu café da manhã, então todo dia eu passando a capsulazinha de café na máquina, e aí o meu vídeo cheio de efeito de transição, de movimento, né? Colocava a capsulazinha e subia, e quando o café estava pronto eu descia com o celular, e depois eu editava esse vídeo, fazia os cortes, depois editava nos stories com um bom dia, segunda-feira, bom dia, terça-feira. Eu levava muito tempo para criar esse ritual. Era no formato de vídeo, que tem muito menos retenção dentro do Instagram. Então eu tinha aquele trabalho todo para postar um story que no final a galera pulava. Que não me gerava, não aumentava a minha reputação, não me fazia vender, não era um story que dava vontade de interagir, porque as pessoas não vão ficar me dando bom dia todo dia. O hábito de consumo das pessoas está diferente, então as pessoas estão muito mais olhando do que respondendo. E que benefício a pessoa tem de ficar respondendo meu bom dia todo dia? Então, postar story dando bom dia, boa tarde, boa noite, é você queimar telas com um story pulável, um story que não agrega, sabe? Um story que a pessoa não vai ter vontade de interagir, não gera valor para a pessoa. Se a gente for parar para pensar, era muito mais o que eu estava querendo postar do que a pessoa querendo consumir. Imagina a pessoa pegar o telefone de manhã, nossa, tô doida para ver o ritual de bom dia de fulano. Não, as pessoas estão na correria do dia a dia delas, então elas vão dar atenção para aquilo que merece a atenção delas. E uma coisa importante, normalmente o primeiro story da nossa sequência é o que tem mais visualizações, porque ele tem uma retenção de 100%. Agora, se as pessoas não derem atenção a esse primeiro story, por exemplo, era um vídeo que eu postava de 15 segundos. Se a pessoa visualizou ali 2 segundos e saiu, a retenção caiu. Então o algoritmo percebe o meu story como irrelevante. Logo, quando eu postar o próximo story, as minhas visualizações serão menores. Então eu preciso ser mais intencional com o que eu posto nos stories. Se eu fico queimando telas, dando bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô aproveitando mal a audiência que eu tenho. Hoje em dia, em vez de dar bom dia, postar um story de bom dia, eu posso até usar a mídia do meu café da manhã ali de fundo, mas é sempre para trazer algo relevante, para falar sobre algo relevante e não para dar bom dia. Segunda coisa que eu postava nos stories e não posto mais é sequência de stories falando.
Porque a retenção é muito maior quando o conteúdo é textual. Depois que os stories atualizaram e não é mais 15 segundos, agora é 1 minuto que você pode gravar o vídeo. Se você for parar para pensar, se você posta uma sequência de stories falando com 5 telas, são 5 minutos. E você precisaria segurar a pessoa ali. O que é muito improvável de alguém ficar 5 minutos visualizando seus stories. Então, se eu preciso da retenção das pessoas, por exemplo, eu vou postar um link no último story. Se eu quero que as pessoas cheguem até aquele link, eu preciso que o maior número de pessoas permaneça visualizando a minha sequência. Se eu posto 4 stories falando e o último que eu vou colocar o link, nesses 4, minha retenção já diminuiu ali 50%, do primeiro para o quarto story. E quando você posta essa sequência textual, a retenção é muito maior. Então a probabilidade de mais pessoas chegarem até esse último stories é maior. Fora que gravar essa sequência de stories falando sempre me demandou muito tempo. Porque às vezes a gente grava e não gostou, aí apaga e grava de novo. Quando é o formato textual, você escreveu ali, postou, acabou. Vamos supor que tem um dia aí que você está com tempo sobrando e você não tem essa intenção de colocar nenhum link, não tem um objetivo que você precise segurar a pessoa até o final no seu story, você pode sim, se você quiser, se você gostar, gravar os stories falando, mas é uma coisa que eu não faço mais porque eu percebi que os stories textuais têm muito mais retenção e, logicamente, eu quero que o maior número de pessoas possível visualize os meus stories, né? Continue visualizando ali. Fique até o final da minha sequência do último story do dia. Para otimizar a minha produção e ter mais retenção, eu parei de postar sequências de stories falando. Terceira coisa que eu postava nos stories e não posto mais é uma satisfação da minha ausência. Comumente eu ficava ali inativa porque estava fazendo alguma coisa nos bastidores, enfim, passei o dia gravando aula, por exemplo. E aí eu abri os meus stories para falar que eu estava inativa porque eu estava fazendo tal coisa. Isso também é queimar tela com um story pulável. Eu não preciso falar por que eu estava ausente, porque na verdade ninguém notou. É muito melhor que eu volte com algo relevante, contando algo relevante, expondo algo relevante, mostrando algo relevante. Relevante para quem? Para a minha audiência, não é relevante para mim. O segredo de uma produção de stories interessante é justamente você postar o que a audiência quer consumir. Então, hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro sem postar stories. E eu vou, finalizando a gravação desse vídeo, vou postar um story que não é falando, passei o dia inativa porque eu estava gravando um vídeo para o YouTube. Não. Eu vou postar algo que realmente vai aumentar minha reputação, vai gerar vontade das pessoas responderem. Porque o que a pessoa responderia se eu estou ali justificando a minha ausência? Você percebe que não é um story interativo, que estimula a interação, é um story pulável. Por isso, uma coisa que eu não faço mais é ficar justificando a minha ausência. Ai, passei 3 dias sem postar, porque eu estava fazendo isso, isso e aquilo. Não, só volta, só posta. Quarta coisa que eu não posto mais é a minha agenda diária. Tenho certeza que você já viu alguém postando stories assim. Passei a manhã fazendo tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa, e no final do dia eu vou fazer tal coisa. Isso era uma coisa que eu postava e também não era relevante para a audiência ficar sabendo qual é o cronograma do meu dia. Eu estou fazendo algo ali naquele momento. Eu posso gerar valor para minha audiência, o que vai ser interessante para minha audiência se eu mostrar aquilo que eu estou fazendo, eu mostro na hora. Mas eu pegar o celular para falar o que eu acabei de fazer, sabe? Não é interessante. Perdi um tempo editando um story, pensando num story que não me gerou resultado nenhum, que não me gerou engajamento. Logo, o próximo story que eu vou postar vai ter muito menos visualizações. E para fechar esse vídeo, a última coisa que eu não posto nos stories são reposts de outros perfis. Isso é uma dúvida que comumente aparece lá no meu perfil, eu devo repostar meus conteúdos no story? Isso é uma coisa que eu recomendo por quê? Porque se eu tô repostando um conteúdo meu, eu tô levando a minha audiência dos stories para o feed, mas para dentro do meu perfil e não para o perfil de outra pessoa. Agora, se eu reposto nos meus stories algo que é um conteúdo de outra pessoa, né, de outra conta,
e a minha audiência vai lá consumir aquele conteúdo, eu estou tirando a audiência do meu perfil e levando para outro local. Então, se você quiser fazer isso, eu recomendo que você faça sempre no último story do dia, para que você não comprometa as visualizações. Eu conheço gente que os stories da pessoa se resume a reposts de outros perfis. E é um perfil profissional que a pessoa usa para vender. Uma coisa é um perfil pessoal, um perfil lifestyle, que a pessoa não está nem aí para o número de visualizações, né? Tá ali para se divertir, para se entreter, para passar tempo, como um hobby. Ok, mas se você tem a intenção de transformar visualizações nos stories em clientes, se você tem intencionalidade comercial dentro do seu perfil, tem a intenção de vender para as pessoas que te seguem, você precisa sim ser estratégica com o que você posta. E postar reposts de outros perfis vai fazer com que sua retenção diminua, porque a pessoa pode ir lá consumir o conteúdo daquela outra conta. Ou fechar o story, né? Isso faz com que sua retenção diminua, suas visualizações diminuam também. Uma coisa eu posso te garantir, depois que eu parei de ficar perdendo tempo com stories puláveis, ficar inventando stories só para postar o máximo de telas possível por dia, ficar muito ativa nos stories, quando eu parei de fazer isso e ajustei a minha produção de stories, otimizei a minha produção de stories, sem dúvidas eu ganhei muito mais tempo para fazer outras coisas, as minhas visualizações aumentaram e como os meus stories são muito mais interessantes do que antes, as minhas vendas também. Se você quer aprender mais sobre stories comigo, eu vou deixar o link do meu curso de stories, os Stories Memoráveis, aqui na descrição desse vídeo. Lá eu te ensino a ajustar a sua linha editorial, você saber o que você tem que postar nos stories, te ensino estímulos engajadores para estimular a interação da sua audiência, você aprende a criar um banco de ideias para não ficar perdendo tempo pensando no que postar nos stories. E também tem tutorial de edição, e eu dou de bônus um pack com os elementos que eu uso para editar os meus stories. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like. Para você não perder os próximos vídeos que serão postados por aqui, se inscreva neste canal e ative o sininho também para receber as notificações quando eu postar o próximo vídeo. Até lá!